O tema da nossa reflexão nessa manhã tem como tema a crise de Asaf. A crise de Asaf. Eu já preguei esse texto em uma outra ocasião com o tema Vale a pena servir a Deus? Mas eu quero falar nessa perspectiva aqui com vocês sobre a crise de Asaf. E então, em primeiro lugar, a gente precisa esclarecer aqui algumas coisas. Primeiro, quem escreveu o Salmo 73? O Salmo 73, se você olhar na sua Bíblia Sagrada, em cima está como Salmo de Asaf. O nome Asaf significa ajuntador ou cobrador. Asaf ele era de uma família de levitas, né? Ele era da descendente ali dos levitas, as pessoas que eram responsáveis por cuidar do templo, para tocar, limpar, cuidar das ovelhas que eram sacrificadas. A tribo de Levi, eles tinham essa exclusividade de cuidar da parte do templo. Então Asaf ele era um levita, ele era um dos principais músicos de Israel. Se a gente pudesse olhar para dentro da Bíblia Sagrada e perguntar assim, quem eram os principais músicos de Israel? Você ia contar nos dedos, né? Asaf, Davi, né? Eles eram os principais músicos, eram as pessoas que tocavam muito. O qual ele era o principal músico de Israel. Ele foi escolhido por Davi, né, para dirigir o louvor na casa do Senhor. Você encontra isso em primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 31 e 39. Além de ser músico, ele era considerado também como um profeta, porque ele profetizava através da música. Ele falava as verdades de Deus através da música. Então, vamos resumir aqui. Asaf, ele era um levita, né? O seu nome significa ajuntador, cobrador. Ele foi escolhido por Davi para cuidar da parte do louvor, né? Na parte do louvor, não só no tabernáculo, mas depois também no templo. Além de ser músico, ele profetizava através da música. Ele fez parte do grupo de compositores mais talentosos que já existiu no povo de Israel. Você encontra em segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 30. A vida de Asaf, irmão, estava sempre ligada ao louvor. Sempre ligado ao louvor. Se você vivesse na época de Asaf, sempre que você entrasse na igreja, sempre que você tivesse uma programação fora da igreja, você ia ver Asaf ali na frente, tocando e até mesmo cantando. Ele era aquela pessoa que estava envolvida com louvor, era a pessoa que estava ali dentro do templo quase todos os dias. Asaf, ele foi um dos músicos que tocou quando Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, que está lá em Mateus, em Salmo 24. Você lembra desse episódio, quando Davi pegou os seus soldados, foi na casa de Abinadab, pegou a Arca da Aliança e trouxe para Jerusalém? Asaf era um desses músicos que estavam na frente desse coral. Asaf também foi uma das pessoas que esteve quando o templo de Salomão foi inaugurado. Que quando o texto diz que a glória de Deus encheu o templo e que ninguém entrava e ninguém saía. Então assim, Asaf ele era um músico que ele já tinha experimentado muito o poder de Deus na vida. Era uma pessoa que já tinha, através do louvor, já tinha conduzido muitas pessoas à adoração. Mas há mais uma informação sobre a vida de Asaf aqui. Os filhos de Asaf foram reconhecidos posteriormente como a principal família musical de Israel. Então Asaf ele era músico, além de música ele profetizava através da música, e ele não ficou com esse talento somente para ele ensinou para os seus filhos. E depois que ele morre, os seus filhos assumem essa liderança do louvor dentro do templo. Então Asaf ele era um cristão fiel a Deus. Era um cristão fiel a Deus. Se você ler o versículo 1, o verso 1 do capítulo 73 do Salmo, ele vai dizer, em toda a sua experiência com Deus, ele vai dizer, certamente Deus é bom. Certamente Deus é bom. Mas, irmãos, houve um tempo que Asaf teve uma crise espiritual. O homem que estava dentro do templo, o homem que tocava, um homem que levava as pessoas à adoração a Deus,
Um homem que dizia que da sua experiência com Deus que ele tinha, que Deus era bom. Em certo momento da sua vida ele teve uma crise que quase leva ele a se apostatar, que quase leva ele diz que por pouco os seus pés não se desviaram do caminho do Senhor. E se ele fala no texto aqui, verso 2, assim, quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu não escorregasse. Faltou pouco. E a pergunta que a gente faz aqui é: o que levou Asaf a essa crise? O que levou Asaf a esfriar a sua fé? O que levou Asaf a certo momento da sua vida dizer que não queria mais com nada com louvor? O que levou Asaf a dizer em um certo momento da sua vida que não queria mais nada com Deus, que não queria nada mais com a igreja? O que levou Asaf a chegar a esse ponto da sua vida? Sabe, talvez eu esteja falando aqui com pessoas aqui que já chegaram a esse ponto. Sendo assim, eu já cantei, eu já preguei, eu já toquei, eu já fiz muita coisa na igreja, mas agora dentro do meu coração eu não sinto mais essa alegria mais, eu não sinto mais essa vontade de fazer essas coisas. É uma crise espiritual dentro de mim que o Asaf vai chegar um momento aqui, a gente vai ver isso aqui para frente, que Asaf ele ia para a igreja, para o templo ali, ele ia para o tabernáculo tocar, mas ele simplesmente tocava. Ele não ouvia mais a voz de Deus, ele não ouvia mais aquilo que ele tocava, ele não refletia mais. Era algo mecânico já, era tocar por tocar. Então, o que levou esse servo de Deus a ponto de quase abandonar a fé? E a outra pergunta que te faz é: como ele saiu dessa crise? Né? O que levou ele a essa crise e como ele saiu dessa crise? No Salmo 73, Asaf compartilha com muita profundidade e honestidade o que levou em certa fase da sua vida a se perguntar: será que realmente vale a pena servir a Deus? Será que realmente vale a pena a gente abandonar as propostas que o mundo nos coloca e a gente obedecer aquilo que a palavra de Deus nos propõe a obedecer? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero citar aqui para vocês os motivos que levaram Asaf a essa crise, tá? Se você acompanhar comigo aí, a partir do verso 3 até o verso 12, a gente vai ver alguns motivos que levaram Asaf a ter essa crise. Então, primeiramente, Asaf, ele invejou a vida do não cristão. Ele olhou para o homem. É claro que Jeremias fala, né? Maldito o homem que confia no outro homem. Mas naquele sentido que Jeremias está falando, ele está falando, maldito do homem que confia a sua salvação no outro homem. Ele não está dizendo que não é para você confiar no seu próximo, mas Jeremias está dizendo ali que maldito o homem que confia a sua vida, que confia o seu futuro, que confia a sua salvação na mão do outro homem. Então Asaf, ao invés de olhar para o seu Criador, ao invés de olhar para o Deus a quem ele adorava ali no templo, ele começa a analisar, ele começa a observar, ele começa a invejar a vida do não cristão. Tá? Eu quero deixar muito claro aqui que o não cristão é aquele que não crê em Deus, aquele que não serve a Deus. Então no verso 3 diz assim, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Sabe, Asaf olhava para a sua vida, olhava para a família dele, olhava para os bens que ele tinha, ele olhava para o ímpio e ele assim, não faz sentido esse negócio aqui. Eu estou todo dia na igreja, eu oro, eu toco, eu contribuo com o meu dízimo, minha oferta, eu ajudo lá na minha base, eu faço isso aqui e eu estou sofrendo, eu não prospero. E eu olho para a vida do ímpio e ele está lá, ele não obedece a Deus, ele não adora a Deus, ele fala mal do seu próximo e ele prospera. Não faz sentido esse negócio. Então o primeiro ponto ele diz que ele invejou a vida do ímpio, né? O verso 4, ele vai dizer assim, ele não tem problemas, o corpo deles é forte e sadio. Ele está dizendo assim, primeiro eles prosperam financeiramente, eles têm os melhores empregos, eles têm uma renda boa. Em segundo lugar, eles não têm tribulações com enfermidades, o corpo deles está sadio.
Eles não sofrem de câncer, eles não têm enxaqueca, entendeu? Não tem ansiedade, síndrome do pânico, eles não tomam remédio controlado, eles não tomam taxa preta. Isso não faz sentido para mim. O verso 5, olha só: não passo pelas tribulações dos mortais, e nem são afligidos como os demais homens. Ou seja, no verso 5, ele vai dizer que essas pessoas não são afligidas, eles vivem despreocupados com a vida. Eles não são perturbados na morte, nem na vida, eles vivem despreocupados. Verso 9, se você conferir no verso 9, ainda no verso, continuando aí o verso 6, assim: por isso, a soberba para eles é como um calor, um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas do seu coração e brotam fantasias. Zombam e falam com malícias, com arrogâncias e fazem ameaças. Eles desandam a falar contra os céus e a sua língua percorre a terra. Ou seja, eles blasfemam contra Deus, Eles blasfemam contra o Senhor. Então, Asaf, ele para de olhar para Deus, Ele para de olhar para o seu Criador e ele começa a observar a vida do ímpio, e ele diz que ele inveja a vida do ímpio. Ele inveja esses pontos aqui. Eles não sofrem, eles blasfemam contra Deus, eles não têm aflições, eles enriquecem, eles não têm preocupações com a morte, eles vivem, se morrer, morreu, se viver, vive. E falando assim: mas e eu? E eu que estou aqui diante do Senhor, procurando ser justo, procurando ser reto, procurando santificação para a minha vida, amar meu próximo, perdoar meu próximo, e uma vida de santidade, e eu estou passando situações difíceis. Isso não faz sentido para mim. Em segundo lugar, Asaf ele vai questionar o sofrimento dos justos. Veja aí no versículo 12, a partir do versículo 12, verso 13, diz assim: por certo, é em vão que eu tenha mantido puro o coração e lavado as mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, aí até no verso 13 e verso 14. Olha o que acontece. Asaf agora primeiramente ele olha para a vida do ímpio, e agora ele passa a observar a vida do justo. Ele olha que ele diz assim: e o que ele percebeu deixou com muita dúvida. Então ele se questiona: será que foi à toa que eu me mantive, foi à toa que eu me ofereci para não pecar e permanecer puro? Asaf se pergunta isso. É como se Asaf estivesse perguntando assim: será que é em vão eu viver uma vida de santidade? Será que é em vão eu congregar? Será que é em vão eu orar? Será que é em vão eu jejuar? Será que é em vão eu fazer as disciplinas espirituais? Eu manter a minha vida pura e eu vivo sendo afligido todos os dias? Será que é em vão isso? Será que vale realmente a pena servir o Senhor? Seu questionamento era: será que, como eu falei para você, será que era em vão servir o Senhor? Pois os ímpios viviam bem e os justos sofriam. Ele fala que quanto mais me dedico ao Senhor, sou afligido a cada manhã. Você vê isso no verso 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Isso nos lembra quando Abacuque também olha para o povo sofrendo, e Abacuque ora e diz assim: Senhor, liberta o teu povo. E o Senhor diz assim: eu não libertarei, eu trarei os babilônicos, que eram os caldeus, sobre eles. Ele fala assim: mas não é isso que eu queria. Eu não estamos sofrendo, eu queria que nos libertasse. Dizia que tu vai nos disciplinar mais ainda. E aí Abacuque, ele se recolhe para a torre e diz assim: eu vou esperar no Senhor.
E eu dizia assim: eu reino e tremo todos que estão na terra. E aí Abacuque vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o gado não dê mais o leite, ainda que não esteja outras coisas, mas mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Mas o questionamento de Asaf aqui é um questionamento que às vezes nós se fazemos. Será que está sendo em vão a minha vida cristã? Então, esse mesmo episódio a gente encontra em Jó capítulo 2, versículo 9, quando Jó foi acometido por enfermidade. Quando em um só dia Jó perde seus animais, perde os seus 10 filhos, e a mulher dele chega assim: Jó, olha para Jó, sem empregados, sem riqueza, sem os seus filhos, com enfermidade na pele, diz assim: Jó, comecei, meu velho, tu ainda vai continuar sendo íntegro, justo e temente a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. E essa palavra amaldiçoar a Deus, assim, abandona esse Deus que tu serve e morre, abandona ele. Ele fala assim: mulher, tu bebeu, mulher? Tu bateu a cabeça? Tu tá louca? Mas eu entendo a mulher de Jó. Eu sei que você que é mãe, que está aqui, você não suportaria perder 10 filhos só um dia. Entendeu? Você não suportaria isso. E se a gente encontra isso, então, então Jó ele começa a questionar, ele fala assim: como que isso pode ser? Se eu sou temente a Deus, Jó poderia também se questionar. Os amigos de Jó, quando chegaram a Jó, dizem assim: Jó, tu está sofrendo porque tu pecou, Jó. Os próprios amigos julgaram Jó. Jó também questiona a Deus. E aí Deus fala assim: Jó, onde é que tu estava, Jó? Quando eu criei o céu e a terra, quando eu fixei os luminares no universo. Por acaso, Jó, tu está querendo me dar conselho o que devo fazer, o que não devo fazer? Por acaso, Jó, tu está dizendo que eu não sei o que eu estou fazendo? Mas esse é um ponto importante. E tanto ambos se questionam. Então, primeiramente, Asaf ele olha para a vida do ímpio, ele inveja. Agora ele olha para a vida do justo e vê o justo servindo ao Senhor, mas ao mesmo tempo sofrendo. Então ele não consegue compreender isso. E aí, isso vai gerar uma amargura dentro do seu coração. Jó fica amargurado. A gente tem situações de irmãs, diaconisas da nossa igreja, que morreram de câncer, né? E a gente se pergunta assim: por que, Senhor? Por quê? Essas mulheres te serviram. Essas mulheres dedicaram a vida delas a ti. E no final das suas vidas, elas são acometidas por uma enfermidade que às vezes tem cura, às vezes não tem cura. Por que isso? E já tem esse questionamento na vida. Asaf tornou-se um crente amargurado, mas antes de tornar pública a sua amargura e renunciar ao seu cargo, analisou as consequências que teria de abandonar Deus. Então, abandonar a fé seria ao mesmo tempo que destruir tudo aquilo que ele tinha ensinado e cantado no santuário. Então, primeiramente, ele não conseguia compreender. Se você olhar no verso 16, diz assim: quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Quando Asaf, esse Jó não quer ser da minha mente aqui, ó. Quando o Asaf ele parava para pensar nisso, para raciocinar sobre essa situação, ele fala assim: eu não consigo compreender isso, eu não consigo entender isso aqui. É por isso que ele fala no verso 16: quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. No verso 15, voltando um pouco para trás, no verso 15 ele não conseguia falar. Olha o que fala aqui: se eu tivesse dito, falarei com eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Primeiro, ele não consegue compreender. Em segundo lugar, ele está passando por uma crise, mas ele pensa 2 vezes antes de compartilhar com as pessoas.
Ele fala assim, se eu compartilhar esse questionamento meu com as pessoas que estão dentro da congregação, eu vou fazer com que alguns se desviem da fé. Porque estou questionando como é que a Bíblia diz que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é justiça. E por que Ele não faz justiça com essas pessoas? Por que o justo sofre? Então eles falam assim, se eu falar isso para as pessoas, eu vou acabar com que elas se desviem também. Então, Asaf, primeiramente, não consegue compreender, segundo, ele não consegue falar, e em terceiro lugar, ele não consegue aceitar. Se você ler o verso 21 e 22, ele fala assim, quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante ti. Asaf, ele não conseguia aceitar no seu coração essa situação. A amargura invadiu a sua alma e ele descreve, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui, uma pergunta que você vai raciocinar comigo, que você vai pensar aqui. Você já veio alguma vez no culto? Alguma vez no culto, você já veio no culto, você já veio ou já foi, ou você já participou de algum momento assim, de uma reunião, de um momento de oração, ou alguém já foi na sua casa orar com você, mas você estava tão angustiado, você estava tão preocupado com as coisas que estavam acontecendo com o seu redor, o que estava acontecendo com a sua vida, que você não conseguiu ouvir Deus falar com você. A preocupação, ela consumiu o seu coração. Até que as pessoas falaram uma palavra boa, até que o louvor foi bom, até que a oração foi boa, mas você não conseguiu cantar, você não conseguiu orar, você está com o coração endurecido. A preocupação, ela invadiu o seu coração. Você está até preocupado com situações que, ao invés de prestar atenção naquilo que estava sendo ministrado, você ficou remoendo dentro do seu coração aquilo que estava perturbando você. Às vezes uma mágoa. Às vezes a gente entra na igreja, né? A gente entra na igreja aí porque alguém ofendeu a gente olha para ele e aí você tira a desconcentração, você não adora mais a Deus, você não canta mais, você não ora mais, porque você está ali remoendo aquela situação ali. Ou você está com alguém lá, um parente lá no leito do hospital, está doente lá. Você está tão preocupado, está tão amargurado que você não consegue mais sentir alegria no coração. A situação está difícil. Então, o Asaf, ele está embrutecido, ele está ignorante, ele está como irracional à presença de Deus. Por isso que eu falo para vocês que ele estava ali dentro da congregação, ele estava ali tocando, ele estava ali cantando, mas ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. Ele não consegue mais. Então a gente viu aqui os motivos que levaram ele a essa crise espiritual. Aí vem a pergunta aqui, pastor, como é que Asaf ele sai dessa situação? Olha que interessante, verso 17, o verso 17. Leia na sua Bíblia Sagrada aí, ó. Verso 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Como é que está na sua versão aí, por favor? Verso 17 do capítulo 73 do Salmo. Até que entrei. Parece assim, a gente pode dizer assim, já ouviu alguma vez interpretar esse texto, parece que Asaf ele está fora da igreja, mas ele não está fora. Ele está dentro da igreja. Mas é a situação que quando ele vinha para cá, para dentro da igreja, quando ele ia para dentro da igreja, ele não conseguia, ele tocava por tocar, mas ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Mas naquele dia, como Asaf assim, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou para o templo. Mas eu vou para o templo não só com uma finalidade, somente de tocar, eu vou para o templo e eu vou parar para ouvir o que Deus vai falar comigo. O que Deus tem a me dizer? Ele fala assim, até que eu entrei no templo. Até que eu entrei na presença de Deus. E naquele dia Asaf, ele não só tocou, mas ele tocou e ouviu o que ele estava tocando. Ele ouviu o que estava sendo dito ali. E ele conseguiu compreender
compreender, ele conseguiu entender que aquela prosperidade dos ímpios, aquela alegria que eles tinham, aquilo era passageiro, aquilo era momentâneo. Mas enquanto os justos estavam sofrendo aqui, mas eles tinham a esperança de dias melhores. Então Asaf, ele entra no templo para ouvir a voz de Deus. É por isso que eu sempre digo que muito de nós, às vezes nós somente lemos a Bíblia, mas não estamos para ouvir o que a Bíblia tem a nos dizer. Às vezes nós cantamos louvores, mas não paramos para meditar naquilo que estamos cantando. Às vezes estamos tão amargurados e vemos para a igreja assim, mas o louvor não foi bom, a pregação não foi boa, a oração não foi boa. Não foi bom, mas a gente que estava preocupado com as coisas lá fora. Asaf entra no templo, ele entrou no santuário de Deus, então ele compreendeu, como ministro do louvor, é certo que ele estava sempre no templo, porém dessa vez ele realmente se colocou diante de Deus. Ao invés de ficar olhando para o estilo de vida dos ímpios, olhou para o Senhor e voltou a sua atenção para o seu Deus. Então as coisas se esclareceram. E aí Asaf, ele faz uma pergunta muito importante. Ele não começa agora a perguntar o que é que está acontecendo com o mundo. Ele fala assim, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? É como se assim, será que eu estou desconfiando de Deus? O que está acontecendo comigo? Eu tenho o privilégio de estar aqui no templo, eu tenho o privilégio de adorar o Senhor, e eu estou tentando aqui me desviar do caminho do Senhor. O que está acontecendo comigo? Então, após entrar no santuário, Asaf, o verso 17 tem uma palavra que diz que atinei com o fim dos deles. Atinei, né? Os idosos gostam dessa palavra, né? Atinei, né? Parei para ouvir, parei para escutar o que estava sendo dito. Então, olha o que Asaf diz aqui, ó. Certamente, olha o que ele fala em relação a um ímpio. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína, como são destruídos de repente. Fico totalmente aterrorizados, como alguém que acorda de um sono. Assim, ó Senhor, quando acordares tu, o desprezarás. Quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido, ignorante, era como um animal perante ti. Todavia, aí ele fala bem aqui, ele para bem aqui no versículo 20, verso 22. Então Asaf, ele vai dizer que ele entende o destino do ímpio. Ele fala, tu certamente os põe em lugares escorregadios, né? Então Asaf, ele chega à conclusão que a prosperidade do ímpio, a alegria do ímpio, tudo aquilo que eles diziam que estavam felizes, tudo aquilo era passageiro. Então ele estava dizendo também que Deus não deixaria impune a sua iniquidade. A prosperidade deles parecia nunca acabar, mas um dia acabaria. Então Deus não esqueceu e não revelou a maldade dos ímpios, mas tudo está reservado para o dia do juízo, quando então terão a retribuição da sua maldade. Asaf compreendeu então que a bondade do Senhor não deve ser confundida com injustiça, pois os que se afastam de ti, eis que perece, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Isso está no verso 27. Então Asaf, ele compreende isso. E aí, para mim terminar aqui, olha que Asaf, ele compreende em relação ao justo. A partir do verso 23, olha o que ele fala aqui, ó. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe com honra. Olha que Asaf fala, ó, versículo 25. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti, e na terra não desejo outra coisa além de ti. Olha que Asaf, ele consegue agora entender a situação. Ele fala assim, agora vale a pena eu servir o Senhor, porque eu não tenho ninguém, nem no céu nem na terra, além de ti, Senhor. E ele fala ainda mais, meu corpo e meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Para sempre. A enfermidade pode bater na gente. O câncer, a depressão, o síndrome do pânico.
o problema na coluna, a perda de memória, podemos tomar remédio para tentar dormir. O nosso coração, quando ele fala aqui, meu corpo, meu coração desfalece, mas Deus é minha fortaleza. Deus é nossa fortaleza. Deus é o nosso sustento. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ele não desampara a gente. Ele socorre a gente todos os dias. Por isso que ele fala para Paulo: Paulo, minha graça te basta. Minha graça te basta. É por isso que Paulo fala assim que as tribulações do presente, elas são incomparáveis com a glória que receberemos no futuro. Sofreremos sim, passaremos por dias difíceis, dias de tribulação, de angústia, de sofrimento. Teremos dia que não vamos ter que chorar em cima de um corpo de um querido nosso, mas nós teremos a certeza de que um dia Cristo voltará e tudo voltará ao normal. Não terá mais choro, não terá mais sofrimento, mas sim terá mais alegria. Toda a doença do nosso corpo será retirada, todo pensamento negativo, todo sofrimento, porque Cristo promete isso para a gente. Asaf entende isso. Asaf entende isso. É por isso que fala assim: por pouco. Se eu não entrasse no templo e prestar atenção na voz de Deus, eu tinha me desviado, eu tinha me afastado do Senhor. Mas Deus conversou comigo, Deus falou comigo, e eu entendi que vale a pena servir o Senhor. E ele fala no verso 27, os que se afastam de ti perecerão, e tu examinas todos que se desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus, e ponho a minha confiança no Senhor, Deus, para proclamar todas as suas obras. Então, concluímos aqui com a palavra de Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então tudo vale a pena se eu tiver Deus em minha vida. Ele é a fonte de toda a riqueza. Vale a pena servir a Deus. Viver pela fé significa crer na palavra de Deus e nas suas promessas. É preciso olhar na direção certa. A paz em momento de crise só é alcançada quando erguemos nossos olhos acima das circunstâncias e descansamos na soberania de Deus. Toda crise é uma oportunidade para descobrirmos o quão Deus é poderoso e bom. Quão Deus é poderoso e bom. Martinho Lutero diz assim: eu nunca entendi o significado da palavra de Deus até que entrei em aflição. Até que entrei em aflição. Me permitam que Presbítero Júnior está aqui. A gente não para perceber o quão Deus é bom na nossa vida até que a gente entra numa situação difícil. Deus permite situações na nossa vida para que a glória dele seja manifestada. Para que nós venhamos a entender que ele é poderoso, irmão, que ele ama a gente, que ele cuida de nós, que ele sustenta em todos os dias. Muitos de vocês estão aqui pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Arrancou vocês das trevas, trouxe para a sua maravilhosa luz, tem sustentado vocês, tem ajudado vocês, não tem deixado faltar o pão de cada dia na mesa, apesar da enfermidade, mas o Senhor, ele tem continuado sido bom conosco todos os dias, e nós estamos aqui com vida, se alegrando diante do Senhor. Então por isso que Asaf, ele vai assim: Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com Israel. Então, que nós venhamos aqui crer mais no nosso Deus e temos a certeza que vale a pena a gente servir o Senhor, vale a pena servir o Senhor, tá bom? Que Deus nos abençoe nessa manhã,
em nome de Jesus. Vamos cantar aqui o louvor final, e após o louvor final, eu quero chamar aqui o nosso irmão Aragão, tá? Juntamente com a sua filha vai fazer